lá em Petrópolis. Esse é um dos espaços lá no Quitandinha, lá em Petrópolis. Eu vou mostrar uma outra visão desse. É lá no México, lá na Mostra Circuito Alameda, que eu vou falar um pouquinho mais ali para frente, que seria ideia do tamanho. Esse foi um dos espaços que eu mais gostava desse EPC, que era dividido em 3 grandes momentos. Um onde você navegava solitário. Eu disse assim, mas por que eu tenho que ir quando eu entro online, tem aquele monte de gente me enchendo o saco, querendo falar comigo? Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero que ninguém fale comigo. Então, a primeira navegação é solitária. Então, esse era o primeiro paradoxo desse, digamos, trabalho. Você entrava em um ambiente virtual multiusuário, onde você não encontrava absolutamente ninguém. Mas ele era, em potência, ele era isso. E nunca deixou de ser. Mas era a minha opção de dizer, não, aqui você não vai errar, aqui essa merda sou eu. Bom, né? Porque é essa relação que eu acho que estava implícita dentro do que era o trabalho. E, claro, mas em um segundo momento, em uma segunda situação, o que tinha que você tinha sinal da presença dos outros. Mas sem você ver, sem você vai descontatar. Que é, por exemplo, a sala dos 5 céus. Então, esse céu da frente é o céu local. Vocês estão vendo? Então, ele vai sendo mudado de acordo com dentro de um banco de dados, evidentemente, aí, e você vai trabalhando o céu local. Conforme ele vai ficando mais escuro, ou se chove, etc., ele vai mudando com o tempo. Então, existe essa relação do tempo presente. E as outras paredes, elas são com as outras pessoas que entram, aonde você pega o dado de quem está entrando, e você sabe se é dia, noite, tarde, etc. E aí você tem o sol. Então, essa parede, esses céus, eles são formados pelo céu das pessoas que estão naquele espaço, naquele mesmo momento. Né? E o ritmo dessa transformação é ditada pela entrada e saída. É uma sala que ela é construída de céu, de repente muda, alterna e se transforma dentro dessa mesma relação. Bom, então essa é uma coisa extremamente legal e que a gente só podia fazer aí. Não existia outra medida. Com cinema você não pode fazer isso. Com, digamos, instalação você não pode fazer isso. Então, é a utilização desses dados em direto, em onde você vai trabalhar com essa transformação desses elementos no momento mesmo que as coisas elas estão acontecendo. Bom, essa daqui, ó. Então, isso daqui foi lá na Oca. Aqui embaixo, esse trabalho ele foi também faz parte da coleção do MAC de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea, a primeira obra de arte digital para fazer parte do acervo do MAC, o que é uma coisa extremamente legal. Olha só, o MAC está tendo trabalho de arte digital. Você bomba todos os olhos, está abrindo os olhos, trazendo essas novas possibilidades, essas novas criações também, começam a chegar e ser também incorporadas junto com outras organizações. Realmente, é junto com. Né? Então, esse trabalho aqui estava sendo exposto dentro de uma mostra que chama Paradoxos da Arte Contemporânea, que é ao mesmo tempo que estava acontecendo no Circuito Alameda. Tá? Mais um spoiler que eu estou dando para a segunda metade da nossa fala. Aí, vai, então vamos embora. Então, e aí, pois é, aqui é o Jonathan que modelou, que fez essa modelagem desse tipo de segundo espaço, que é outra organização, e também fez uma versão para óculos, etc. Bom, nossa, eu já falei um bocado aqui, a gente está lá em Brasília, e eu vou tipo, encerrar aqui com essa imagem do México, depois a gente volta na hora que tiver pergunta, a gente coloca, e eu vou ligar isso daqui com outro trabalho, senão não vai dar tempo, tá bom? Então é isso, primeira parte resolvida, agora eu preciso mudar de esse aqui, esse já foi. Circuito Alameda, agora eu preciso mudar de camisa, né? Porque senão eu não vou mudar de camisa, mas vou voltar para a corrida. Bom, agora mudou, é outro. Agora mudou, é um outro, digamos, avatar, é um outro personagem que está aqui. Bom, o Circuito Alameda, eu fui convidado pelo Jorge da Fera, que
Tânia Edo, que era a diretora lá do Laboratório Arte Alameda, para fazer uma mostra desse espaço que está ali no Laboratório Arte Alameda, que é um convento do século XVI, um convento dieguino. E fica um dos espaços do Centro Histórico lá do México. Aqui essa praça é super legal, que está desse lado de cá o museu lá de Belas Artes, que é onde estão os grandes graus, os grandes muralistas mexicanos. Esse é um espaço legal. E ali, onde está aquele troço vermelhinho ali, aquele ponto vermelho, onde fica o Laboratório Arte Alameda. Fazia mais ou menos uns 30 anos que eu não ia no México. Então, eu falei, puta, o que eu vou fazer nesse troço aí que eu não consigo mais, né? Nem sei mais o que é o México. Eu tinha a lembrança do México, que eu tinha passado, e aí eu falei, então o que eu vou fazer? Fundar o Bendito México aí, né? Para ver onde que é essa praça, onde fica, aonde que eu estarei. Então, quando eles me convidaram, eu falei, então eu vou pegar alguns trabalhos meus e alguns que eu faço com o grupo Poéticas Digitais também. Né? Que são mais recentes, então a gente criou. Então, quando eu olhei a praça de cima, olha só que linda essa praça. Essa é a Praça Alameda, né? Que é onde está situado. E aí, eu olhei e disse, o que eu vi? Um grande circuito. Então, um circuito Alameda. Então, daí que surgiu o nome já e a ideia do trabalho foi trabalhar o circuito. Então, eu ia trabalhar uma série de circuitos aí dentro. Eu vou contar de maneira rápida, depois de propaganda. Leia um livro, tem um monte de coisa lá, um monte de dica bacana para a gente conversar sobre isso. Este é o espaço, né, que eu estava falando. E eu vou passar rapidamente uma outra coisinha para vocês. Antes disso aqui, na frente, antes de passar o videozinho para mostrar como que a gente trabalhou no espaço. Então, só para vocês lembrarem, exatamente em frente a esse convento, a esse local, a essa igreja, de 1596 a 1771, tinha uma fogueira da Inquisição. Ou seja, os negros queimaram um monte de gente que estaria, era um verdadeiro churrasqueiro de gente ali do lado de lá, em frente a esse troço. Então, isso foi uma outra coisa bastante importante. Foi mais uma das chaves que foi utilizada para a gente construir essa exposição. Bom, vamos lá. Eu sempre apanho aqui, mas se eu demorar, vocês não se preocupem, eu demoro mesmo. Então vamos ver só até o começo aqui. Como que a gente construiu se a gente não viu? Então a gente entrou na rede internet, olha lá a praça agora atrasada, bem divulgada, a gente chegando aí esse circuito para a gente trabalhar. E a gente fez o quê? A gente construiu virtualmente esse espaço inteiro para a gente poder trabalhar. Então, antes da gente ir lá no México, antes de eu ir, que algumas vezes, por outras vezes, a gente teve que reconstruir o espaço inteiro. E essa reconstrução virtual desse espaço, para a gente, ela foi fundamental. Aliás, o próprio espaço eles nunca tiveram. Eles levam esse videozinho que a gente fez várias versões, a gente está aí para essa ninguém. Para a gente poder entender o tamanho das peças, onde que a gente ia colocar as peças, como que a gente ia construir. E a gente foi pegando elementos, eles mandaram uma planta baixa que é no espaço, e a gente construiu vendo fotos de outras imagens e tentar descobrir o espaço, como é que é. E a gente quase que não acertou tudo. A gente chegou lá com uma grande surpresa. Ele mandou ouvir e falou, como vocês... Que a gente está transmitindo, precisa ser um microfone. Desculpa, gente, eu falo tanto que a minha mão não cabe aqui. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Tá bom, gente. Então, vamos voltar ao PowerPoint rapidamente aqui. Bom, então vamos lá. Aí a gente construiu. Então, o que foi? A gente tem, como vocês sabem, a maior parte da arquitetura desses espaços da forma de custo. A gente trabalha, tem uma grande nave principal, é um espaço bastante grande, então a gente tem a grande nave. Do lado direito a gente tem a Capela das Dores, a Capela do... Né? Do lado direito a gente tem uma passagem, tem o claustro baixo e a gente tem a sala do Coricim. Então, como vocês já podem ver, desenhado na nave principal, a gente tem o desenho daquele circuito na praça. A gente foi fazer um trabalho na praça
para dentro para fora e de fora para dentro. A gente trabalhou isso de algumas maneiras. E aí a gente foi distribuindo os trabalhos, mais ou menos trabalhos, mais ou menos uns 600 metros quadrados aí. Então essa é a nave principal. A hora que você entrava ali, vocês estão vendo, vocês têm já o circuito, que é uma serigrafia. A gente vai trabalhar muito dessa questão da própria serigrafia também, porque ela é importante, e a gente colocou aquela imagem para vocês terem uma ideia da, digamos, escala, né? Da que é um puta aqui o pé direito, é bem alto, enfim, é um espaço bonito, bastante difícil para ser trabalhado. Então, a hora que você entrava, você já tinha o circuito, que não era imediatamente reconhecível como sendo desenho da praça. Aliás, muita gente vinha a nossa só ia descobrir mais tarde que a praça era o desenho da praça, mas tanto faz, né? A gente. E aí, a gente tinha esses colares sensores. Você pegava um colar sensor, o que é esse troço? O que é esse colar sensor aqui? Nada mais é do que você... quando a gente vai em exposição, a gente normalmente em exposição a gente tem aqueles... você tem aquelas caixinhas, né, que você pega para você escutar sobre os trabalhos, onde você escuta esse trabalho foi feito pela Maria Madalena em 1432, não sei o que. E o que a gente fez foi exatamente pegar esse beacon, que é esse tipo de elemento, e a gente tirá-lo e usar de forma, digamos, invertida. A gente está usando o beacon não para falar dos trabalhos, mas para a gente saber aonde esses visitantes estavam naquele espaço. Então, foi uma forma de localização, né, de mapeamento de circuitos individuais, de trajetos dessas pessoas dentro desse espaço que a gente estava falando. Né? Porque a gente pegou também os espaços lá de fora e lá de dentro, vocês estão vendo, aí a gente tem a vista de cima da nave principal. Bom, na nave principal vocês viram um monte de vasos. E aí, e o que tinham nesses vasos? Plantas, árvores, frutos, flores. Muito bem. E por que essas coisas? Muitas dessas questões, que é um outro tema que é bastante trabalhado aí, a questão da, digamos, civilização, dessas mesclas, das nossas culturas, das nossas comidas, e muito disso se passa nas nossas próprias cozinhas, nos nossos próprios conventos, claustros, etc. Onde você tem que trabalhar com o que é local, né? Imagine esse pessoal chegando aqui, né? Esses navegantes, esses descobridores chegando aqui, e dando de conta com um monte de coisa que eles não conheciam. Né? E trazendo, tentando, né? Sempre aquela história, a gente quer trazer as coisas lá, quer vir daqui, assim como eu estou levando um monte de queijo daqui, nossa, você conseguiu trazer o que dava, tem coisa que não dava de trazer, né? Que não dava de levar. Naquela época era mais complicado. Isso são histórias, eu posso passar uns 3 dias contando sobre cada uma delas para vocês, que é muito legal a história de todas essas plantas de como chegar nessa etapa. A pimenta eu vou falar muito rápido, só para dar uma tipo noção. Por exemplo, a pimenta, a gente sabe que os caras, quando eles chegaram aqui, os caras são os nossos amigos portugueses. Quando chegaram aqui no Brasil, eles estavam saindo de uma coisa, estava acabando o problema de pimenta. Quando eu estou falando de pimenta, eu estou falando de pimenta negra. Oi? Pimenta do reino! Muito bem. Então, nessa época, em Constantinopla já estava ficando extremamente difícil. E aí eles vão, quando eles chegam aqui nas Américas, eles vão descobrir a pimenta cayena, que é essa pimenta aí, a cápsula, né? que eles descobrem uma verdadeira descoberta, dos maias, ou seja, em grande parte da América isso já era utilizado. O milho é uma verdadeira história fantástica também. Quando eles chegam aqui, as primeiras pessoas que vão pegar o milho, elas dão um nome que chamam de polentinha, pequena polenta, porque eles identificam com outro elemento que é o que eles conhecem, o que já, digamos, existia, já na, digamos, Itália. Até que passam alguns anos e vem um outro biólogo que vai chamar isso daí de Zé Maíz, que quer dizer nossa mãe. Né? E o milho é uma coisa, você sabe, que é extremamente identificado
com a cultura latina, que o México nem se fala milho, pimenta, então é um verdadeiro absurdo. Né? Aliás, é um pouco demais para a gente, isso é estranho. Né? Mas, enfim. E a laranja, qual é o nome científico da laranja? É sacanagem perguntar isso para vocês, mas é Citrus sinensis, quer dizer, cítrico da China. Quem trouxe aqui a laranja, os cítricos, para a América foram os europeus, mas ela não é da Europa. Então, a laranja é de Valência. Cara, isso não é. A laranja de origem. Aliás, eu fiz um trabalho em Valência sobre laranja, que é extremamente legal. E é um problema também, eu já mas só vou contar um pouquinho mais, mas só para um pouquinho mais à frente aí. A história digamos, laranja tem desde o Luís XIV na França, que quando descobre isso, ele monta uma lingerie com mais de 1.500 pés de laranja, lá em Versalhes. Vocês forem a Versalhes, vão ver. É uma maravilha, porque a laranja é encantou a hora que ela chega lá na Europa, e evidentemente ela chega na América também. Só que essa é a grande questão. A laranja ela é identificada com o povo mexicano, com o povo brasileiro, embora o Brasil seja o segundo maior produtor de laranja, o México o terceiro, não, milho, pimenta. Então entra todas essas questões digamos, cultura, mas de alguma maneira ela que possibilitou as grandes navegações, por causa do escorbuto, que aí eles descobriram que é falta de vitamina C, que só foi descoberto pelo Linus Pauling alguns séculos depois, mas eles descobriram que se tomasse cítrico, você não padecia dos males, morria com os dentes apodrecidos, e aí está as laranjeiras, tem no centro. No cruzamento, onde tem a cruz, você tem essa laranjeira, tinha que estar em flor e fruto, cheiro, tato, aquela coisa. Aquela fruta linda, o seu cheiro, o centro. O céu em cima, lá em cima, onde tem a cruz. O céu embaixo. Está aqui embaixo um tapete tecido por prisioneiro, por mulheres e presos no Brasil. O céu em cima, o céu embaixo. Você pisa embaixo. Amassa. Traz o lixo da rua. A sujeira. Pisa. Bem. E as flores? Cheirando. Perfumando. Todos os frutos daí foram plantados lá. Então, eu voltei ao México com as 3 leis dessa expressão, muito mais para cuidar das plantas do que para cuidar de outros aspectos de tecnologia, de trabalho. Mas estava linda, uma laranjeira linda. A laranja, rápido, mais alguma coisa? Vocês forem em Portugal, no sul de Portugal, ali naquela região de Faro, mesma parte da Espanha, vocês vão encontrar um monte de laranja em átrio de igreja, nas ruas das cidades. Mas elas são o quê? São laranjas ágrias, amargas. Por quê? Porque tem a relação do pecado. Você pode ver, mas você não pode pegar, você não pode comer. Então, a questão do desejo, do pegar, de não poder pegar o fruto proibido, era até conhecida como pomidoro, a maçã de ouro, que você podia ver. Então, as igrejas, até hoje em Portugal, está cheio de lá, é lindo, mas você vai lá pegar aquilo, ou você não pode comer. Então, tem essa relação, nós estamos dentro de uma igreja. Então, essa questão que vai ser trabalhada, entre outras. Como o tempo ele está aí passando, eu vou pular esse trabalho, não vou falar, mas esses são outras peças que nós estamos botando no caminho, que tinha muita água circulando ali. Muita gente pensa que o México é uma coisa árida, a cidade do México. A gente associa o México à ideia de cacto, daquelas coisas. Realmente tem paixão, mas a cidade do México é cheia de água. Todos aqueles vasos, aquelas fontes, são os pontos de água que tem lá. O México é cheio de água embaixo. Mas isso é uma outra história, depois eu conto para vocês. Ou leiam um livro, baixem um livro, vocês vão ver uma história legal. E das plantas também. Bom, esse foi o trabalho. E aqui, na parte de cima, então a gente passa por esse chamado biombo, ali tem essas águas, e na ponta você vai encontrar de novo esse circuito, que foi achado nesse outro biombo do século XVIII, aqui, ó, final do século XVII. Né? E essa praça que está aqui do lado é a Praça Alameda, esse desenho de praça aí também. Bom, e aqui, onde era o, digamos, altar, você tem essa peça que é o encanto. Esse trabalho de encontros é um trabalho que funciona em tempo real.
ele, de um lado, ele funciona com as marés. Conforme a maré varia, você tem os motorzinhos ligados nas placas da gasolina, conforme as marés elas vão se mexendo, né? Elas vão subindo e descendo, no ritmo da natureza, esse vai se mexendo. E aquele outro telefone celular que está lá naquele lado, ele funciona quando as pessoas escrevem a palavra encontros, em várias línguas. Então, se escreve, sei lá, japonês, enfim, tem aquelas línguas elementares aqui, alemão, português, espanhol, não sei o quê, aquele lá começa a se mexer. E tem uma mola entre os dois. Então, essa mola, quando um se mexe, o outro se mexe, então, de um lado você tem o ritmo da própria natureza, né? Que é o do fluxo do nosso tempo, né? E do outro é do homem intervindo nisso, quer dizer, vamos encontrar nisso aqui. Então, e nas telas dos dois celulares, você tem os vídeos da água preta e da água marrom. Esse trabalho foi feito na Lua, Amazonas e São das Águas. Aí, os dois vídeos eles vão andando, se mexendo. E só existe uma só situação, quando eles estão o mais próximo possível um do outro, só naquele momento, as águas dos dois vídeos elas se mexem, se misturam, se encontram e começam a se cultivar. Então, aquela mesma mola que faz com que os dois se juntem é a mesma mola que impede que os dois se juntem. Então, de novo, nós estamos falando desses encontros impossíveis. Encontro com aquilo que a gente não consegue, o que a gente não pode, o que não dá é o sol para a lua e o dia para a lua. É o altar, né? E a gente vai. Do lado direito, a gente tem outra peça, essa foi feita para lá, que vocês estão vendo ali, que é a questão da máquina de choque. Lá tem os mexicanos, eles têm uma série de trabalho na rua, dentro do que seria a cultura popular. Por exemplo, você me dá um toque, eu tenho que faltar uns 5 minutos para poder. Tá? Senão, eu vou embora. Caixa de choque, toqueiro. Lá, toque é choque, né? Então, toqueiro que dá choque. E é uma coisa meio tipo mazóca, né? Porque, imagina você tocar e falar, eu sou tipo machão, né? Dá choque aí. Aí o cara vai lá, senta na mesa, ou os caras estão meio de fogo, assim, de madrugada, e eu não pode tomar cachaça aqui, né? Cachaça com queijinho, eu não estou falando de ninguém. Mas aí um dá a mão para o outro lá no bar, não sei o quê, o cara vem com a máquina de choque, né? E até para ver quem mais aguenta o trânsito, né? Então a gente vai usar. E o que nós vamos fazer aí? A gente utilizou o milho, a pimenta e a laranja para gerar esse choque aí. Então a gente está na Capela das Flores, que era a Bienal Sul, você não sabe, mas depois essa foto é melhor, que a gente tem o circuito desenhado dentro da caixa também, né? E esses frutos que vão estar gerando o choque. Então, vocês estão vendo que a gente tem o fruto. A gente tem as plantas e a gente tem agora os frutos também. Então, elas também são outra chave de leitura. Então, as pessoas estão lá, elas se dão as mãos, ou não, você pode ter uma experiência coletiva ou não, e vão lá tomar choque. Mas, ao mesmo tempo que tem esse choque aí, tem essa outra coisa, porque nós estamos em uma capela das dores. Então tem aquela coisa assim, ao mesmo tempo que você toma, que é uma coisa profana de rua, de bebum, não sei o quê, é uma coisa de igreja, de capela. Então é essa relação que começa a ficar dúbia, esses escorregamentos, esses curtos-circuitos. Não são só circuitos, mas tem um monte de curtos. E em um triângulo, dentro dessa tipo capela, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é um triângulo público, que aponta para o quê? Para a árvore do desejo, a árvore da maçã, da laranja, da laranja.
E o que é a pintura da Capela das Dores? Os frades ensinando, mais catequizando, na palavra certa é catequizando, os autóctones locais. Toda essa relação de cultura. Né? Vamos aqui, como é que faz, né? A história da vida, das comidas e tal, e essa relação que está aí colocada, que nada mais é do que essa hibridização, essa relação de colonialismo, de colonização, de ruptura, imposição, e assim por diante. Vejam vocês. Saindo da capela, que está lá na frente, nós estamos em cruz, você vem direto aqui e você vai passar pelas bombas de semente. Então a gente viu os frutos, as árvores, os frutos, e agora você vai ver as bombas de semente, que nada mais são do que as próprias sementes daqueles 3 elementos que estão aqui alinhados. Onde a gente vai ter aqui do milho, pimenta e a laranja. E aqui você passando por aquela sala, você vem para o claustro baixo. Eu nem vou passar mais aquela tipo de animação, eu vou ficar aqui no vídeo, não vai dar tempo. Eu estou vendo o povo falar que falta 5, né? Quase. Então tá bom, agora eu vou mandar ver aqui, você vai ver, eu vou escrever rapidinho. Vai a 1000 por hora agora. 1000 por hora, vamos lá, gente. Então, bom, vamos lá. Então aqui, é nessa sala que a gente vai ter o deserto desejo, que eu não vou falar mais, que a gente já falou, é um claustro baixo. Depois a gente tem uma outra questão chave, tem uma outra peça que é quem mira quem. É uma mistura mesmo, um portunhol, não é portunhol, é uma mistura de línguas mesmo, para falar dessa mescla de como que a gente forma essas nossas línguas, as nossas culturas, e a gente, sem deixar de esquecer, que quem está pensando que está tipo, olhando para o outro, que é a visão do colonizador para o colonizado, ela sempre tem o seu revés, que é do colonizado para o colonizador, que a gente normalmente esquece. Né? Ao mesmo tempo que você está olhando, que você está colocando normas, regras, língua, comida, religião. Imagina, às vezes chega a ver um monte de índio pelado, veste todo mundo. Bom, e aí vai? Então, e aí, depois disso que a gente foi uma série de serigrafias que foram feitas, tá? Que é uma série antiga, dos anos 80 e sobre Paris, onde você tem essa relação, onde se brinca com isso, aquilo ali é uma gravura da época lá do Hans Staden, que eu brinco com essa história de colonismo, mas eu estou brincando com o colonismo social, que é e também, e lá no México muda de nome, para ser colonialismo. Então, depois do turismo, veio o colonismo, que é a inspiração de que seria o selfismo do céu. Mas, de qualquer maneira, é uma brincadeira com o negócio de coluna, literalmente trazendo essa mesma questão aí. Né? Bom, e aí, a gente passa, tem o Deserto Desejo, eu vou apresentar um último trabalho, que é esse daqui, que está dentro dos códices maias, eu adorei o nome disso, que é Os Tempos do Céu e da Escuridão. Que lá não era tempos, era templos, né, as igrejas. Só que eu peguei o tempo, eu já estava dentro de um, e mudei para templo. E aí o que eu fiz? Eu voltei à questão que a gente viu lá, daquela fogueira da Inquisição, que aqui torna de 1500. Então o que eu fiz? Peguei o céu, ok, não vou, era esse, mas 5, 6, rapidinho. O que eu fiz? Eu peguei o céu em 1596, exatamente ali onde estava a praça. Sabe aquele negócio de foto quando você tira uma com a câmera parada, que deixa as estrelas andar, que faz aquele risquinho no céu? E fiz o mapa celeste depois, no dia que abri a mostra, dia 6 de junho de 2018. Então, e aí ficou, o que eu construí? O mapa que foi feito desse último trabalho, que era o circuito celeste, tinha o circuito aquático, vários outros circuitos, alguns eu mencionei aqui, outros não é o caso, leia o livro depois.
E aí depois, e aí o que foi a ideia? Foi de fazer como esses esquios do mar, e fazer esse último circuito, que era o circuito celeste. E aí foi feita uma régua no tempo. Então eu fiz uma régua em metal, essa régua ficou dentro da água depois, e foi desenhado na hora. Então eu peguei um mapa de estrelas e desenhei com a régua esse tempo entre o que passou das primeiras fogueiras, que seriam da própria Inquisição, até as nossas fogueiras do dia de hoje, das nossas Inquisições atuais. Então, esse foi um trabalho extremamente bonito também, mas onde tem essa mescla de novo, de mistura, tipo, foi feito tudo na mão, serigrafado e tal, em cima de mapas que a gente tirou da nave, etc. São mapas celestes de entendimento pessoal. Bom, e quando você subia, você tinha esse outro trabalho de luz, que não vai dar tempo de falar, lá na sala do coro. Era a primeira vez na sala do coro que você olhava de cima o vaso da parte da nave central e você conseguia perceber os desenhos, ou perceber o desenho lá do circuito. Você descia, e quando você descia, você tinha essas bombas de sementes que estavam lá para você levar embora para casa. E para você pegar um saquinho, esse saquinho aí, papel craft, você punha essas bombas de semente, e se você quisesse, você pegava esses saquinhos de semente e você jogava. Para você sair jogando, né, em terreno baldio, em jardim, que é uma forma que assim que foi todo esse negócio que a gente misturou, né, a gente trazia. Hoje em dia você não pode mais trazer no avião, você pode fazer essas coisas. Era sempre assim, né? A sua tia, você passava, tem essa flor bonita aqui, leva lá você. Você não sei o que leva uma flor para cá, uma planta para cá, uma flor para cá. E esse era o processo das coisas de maneira contínua para você levar. E você via o circuito projetado, que esse colarzinho estava lá fazendo, esse colar sensor, das pessoas que estavam circulando na nave principal, naqueles primeiros espaços. Tem várias outras ligações que eu não contei aqui. Esse colar ele também emitia com uma outra obra que eu falei, que era a Pedra Lume. O número de pessoas que estavam na sala aqui, ao mesmo tempo, fazia aqui o outro trabalho de pulsar. Era um outro negócio que nem tipo coração pulsando, pelo número de pessoas que estavam presentes naquela sala. E nesse último momento que você via, sempre é só o sinal dos outros, você não vai ver o seu percurso, pessoal. Você não vai ver o seu percurso, né? Você já é passado, a sua experiência é passada. O que você vai ver é os outros experienciando, os outros existindo naquele mesmo momento, que é o momento que você partilha com os outros, e aí você vai embora com esse espaço. É isso, obrigado. E aí depois, só para lembrar, desculpa, um minutinho. Ó, o livro é esse daqui, quem quiser procura ou no meu site, tá vendo? É Gilberto, www.gilbertoprado, tudo junto.net. Aí você procura links, né? E no link tem o link lá do livro, ou do grupo que chama Poéticas Digitais, tudo junto.net. Também vale a pena, vai lá, pega link, dá no mesmo, e você vai. Então agora valeu, gente, obrigado. Eu vou pedir depois para adicionar no site do evento o link do professor Gilberto, para vocês baixarem o livro. Tá, aí eu te dou o link inteirinho, porque aqui era muito grande, e é despaginar. Seguimos a nossa programação com a sessão intitulada Metodologias das Ciências da Criação, para a qual convidamos o professor Dr. Raul Minho Bernal, da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, Colômbia. Lembrando que essa conferência vai ser em espanhol. Com a palavra o professor Rogério. Bom, obrigado então, Gilberto, por essa bela exposição. Então, passo a chamar então o professor Raul Bernal para compor a mesa e professar sua palestra. Por favor, professor.
Bom, acho que agora teremos a apresentação. Então, eu faço a apresentação do professor Raul Ninho Bernal, que é doutor em Ciências, com especialização em Ciência Política, mestrado em Estudos Políticos, diploma em Gestão e Gestão Cultural, restaurador de propriedade, habitabilidade, classificada na categoria A1, ou Ciências, atualmente diretor do Departamento de Estética, professor, pesquisador nas disciplinas de arte, ciência e tecnologia, orientador de projetos de pós-graduação. Professor, para falar então. Ok. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Voy a hacer la conferencia en español, espero que me comprendan. Voy a hablar pausadamente. Yo no falo portugués, entonces voy a hacerlo en español. Un agradecimiento muy especial al doctor Pablo, a Rogero y a todo el equipo de organización del seminario, algunos amigos muy conocidos, Gilberto, Andrea, Vera Lucía, pues, que nos acompañan acá, y seguramente habrá otros que después identificaré por acá. Pero quisiera explicar un poco la relación que voy a hacer hoy a partir de las ciencias de la creación. Me voy a centrar
básicamente en la noción de la ciencia, porque a veces se descarta un poco la relación de la ciencia y se le da mucha más relación al campo de la tecnología. Pero a mí me parece que la ciencia hoy pues conlleva a una serie de temas. Entonces, lo que voy a hacer en la exposición es aportar una serie de conceptos que obviamente los quiero traer aquí a colación desde autores que seguramente nos van a ayudar a servir mucho en el campo investigativo, como he venido haciendo yo en Bogotá, en la unidad que dirijo, que es el Departamento de Estética. Entonces, lo primero que quiero destacar acá es ciencia de los procesos, un concepto que Ilya Prigogine expuso hacia los años 77, 78, y que a partir de eso enunció una serie de campos hacia las artes, especialmente desde los procesos. ¿Cuáles son los procesos que se dan en esta relación creativa? Entonces me encontré con Daniel Dennett, otro autor, el autor del libro de Bombas de Intuición, para pensar mapas mentales. O sea, los mapas mentales, así como lo hizo Einstein cuando imaginó la teoría de la relatividad, él se imaginó cómo podría ir uno montado en un rayo de luz en bicicleta a 300.000 kilómetros por segundo del Sol a la Tierra durante 6 segundos. Entonces, con esa intuición, él explicó en su mente, se configuró en la mente, la posibilidad de entender desde una metáfora una teoría científica poderosa. Bombas de intuición es justamente una manera de pensar poderosa para imaginar las artes cuando uno está haciendo artes digitales o cosas. Y el otro tema que me gustaría de pronto también explorar es la relación acerca de una teoría de metabiología o metamatemáticas que hizo Gregory Chaitin al respecto de poder encontrar una nueva situación algorítmica para entender la condición de las plantas. Y digamos que esa postura de Gregory Chaitin, que es un investigador norteamericano que vive en Argentina, desarrolló una nueva perspectiva para mirar cómo hay matemáticas discretas, hay matemáticas algorítmicas que se pueden llevar a cabo para el estudio fundamental de los fenómenos de las plantas. Por ejemplo, ahora que veía la exposición de las naranjas de Gilberto, me preguntaba yo acerca de la bioquímica que existe del sustrato de tierra y la inteligencia que desarrollan las raíces para que haya frutos. Cuando uno ve realmente esa condición en la naturaleza, pues uno no se pregunta cuál es la función bioquímica o cuál es la función de las raíces y las raicillas para que todo se vea fructoso, para que salgan los frutos. Resulta que lo oculto está ahí debajo, en la interacción bioquímica que resulta de las plantas con la tierra o con las raíces, porque hay un proceso bioquímico de los nutrientes para hacer todo ese tipo de propuestas. Y quisiera colocar el concepto de tecnologías disruptivas para el arte. Fue un concepto que yo desarrollé en un congreso el año pasado en Madrid, en el congreso de AECA, de cómo hay unas nuevas relaciones artísticas a partir de las tecnologías disruptivas, en la sigla NBIC de la sociedad, que significa Nano Info Biotecnologías Cogno de la sociedad. En el transcurso voy a ir explicando cada una de esos elementos. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces quisiera explicar este gráfico. Dijéramos que en el triángulo yo coloco en la parte superior el tema de la ciencia de los procesos, luego las artes digitales y la ciencia, y en la base de todo unas metaheurísticas creativas. Las metaheurísticas vienen a ser un método con el cual todos los artistas, los pensadores, los creadores, utilizando la máquina, utilizando la computadora, empiezan a desarrollar niveles mucho más elevados de la creación. O sea, ya tendríamos que empezar a pensar qué significa hacer una metáfora, qué significa hacer una poética en las artes, cuando hacemos algoritmos, cuando le incrustamos, por ejemplo, relaciones con el software o ese tipo de cosas. Entonces,
La ciencia aporta elementos bastante significativos. Por ejemplo, enfoques fundamentales como la biología de sistemas, o las ciencias del espacio, o las ciencias de la Tierra, las ciencias de punta, que sería una cosa muy importante para que los campos artísticos empezaran a nutrirse a partir de todo este tipo de relaciones. En este gráfico, que lo tomé de un estudiante que yo le digo su tesis doctoral, Andrés Camilo Cañón, hay una serie de conceptos y escenarios con los cuales es importante hoy en día pensar lo que está ocurriendo. Es necesario discutir, por ejemplo, los temas del poshumanismo, los temas de la bioinformación, los temas de los sistemas complejos, de la vida artificial, de la inteligencia artificial y de los sistemas sociales que van más allá de lo humano. Entonces, en esa primera franja de arriba están como los temas con los cuales hemos entrado en unas fases de discusión importantes con las cuales es necesario, por ejemplo, reevaluar la noción de subjetividad o discutirla de otra manera. Porque subjetividad nos vuelve a remitir a la idea central del sujeto. El sujeto, pues obviamente, durante muchos años hizo una serie de exploraciones que hoy en día pues, son nefastas para el planeta. Si uno mira las imágenes desérticas, el derrumbamiento que tienen en este momento los glaciares, pues se da cuenta que nuestra especie humana ha hecho una condición importante y un gran impacto en el planeta Tierra. Entonces, tenemos que discutir a fondo qué está ocurriendo con el antropoceno, qué está ocurriendo con las perspectivas que de alguna manera están inquiriendo hoy en día en su relación. Y por otra parte, en la franja de abajo estaría como la innovación conceptual que yo le he propuesto que haga. Una es desde la noción de biosferas de bioinformación. ¿Qué significa una biosfera de bioinformación? Biosfera, referida a la autoorganización de las especies, fue un concepto que desarrolló Stuart Kauffman hace unos años, en los años 80, y logró colocar una serie de perspectivas que hoy en día han avanzado hacia el conocimiento, por ejemplo, de las ciencias ómicas o de las ciencias que van hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, es importante hoy en día, yo creo en las artes, y ese es el objeto que hacemos de estudio en la Universidad Javeriana, en el Departamento de Estética, investigar temas de frontera, temas de punta en relación con las artes. Y a mí me parece que en algunos temas que alcancé a ojear, que están trabajando el tema de interfaces, semióticas, el tema de biología de sistemas, biología de síntesis, pues ubican un poco la noción de punta de lo que significa pensar en las artes desde un esquema científico. Entonces acá pues hay una serie de conceptos, por ejemplo en sistemas complejos, es muy importante indagar lo que ocurre con información rápida, como el Big Data. El Big Data Science y el Big Data en conjunto, el Big Data cultural, arroja un conjunto de datos simultáneamente muy rápidos. Por ejemplo, Big Data lo utiliza Jeffrey Shaw, el artista Jeffrey Shaw, para hacer un análisis del mundo de las emociones. Y entonces lo utiliza a partir de los datos de la Bolsa de Valores, una obra que es bastante eficiente, si quieren ahora la podemos buscar por internet. Y igual las posturas poshumanas. Las posturas poshumanas significan, no es que los humanos vayamos a desaparecer, significa que es que en el campo del conocimiento a nivel cognitivo, por eso la relación con las biotecnologías cogno de la sociedad, significa que el conocimiento, el cogno de la sociedad debe estar en conjunto construyendo un tipo de relaciones distintas. Los artistas, los científicos, los pensadores, los investigadores, cuando usamos esa perspectiva, pues estamos incursionando también en otro ángulo cognitivo, sobre todo en el ángulo de la educación. Cuando la educación hoy en día, por ejemplo, la producen las relaciones Deep Learning y Machine Learning, vemos que estamos avanzando hacia un sistema completamente diferente de la noción que tradicionalmente traía la educación. Hoy en día la educación se hace cruzada, se hace en profundidad y se hace con las máquinas, es decir, hay una sinapsis bioelectrónica en conjunto entre los computadores, los celulares y toda una serie de dispositivos e interfaces que justamente conllevan a pensar en unos mundos posibles.
Por ejemplo, con Vera Lucía hicimos en el Museo Oscar Niemeyer el año pasado una exposición que se llama Politopos Irregulares y logramos hacer que por primera vez las imágenes de un nanoscopio se volvieran públicas. Eso obviamente causó toda una sensación porque nadie tiene acceso a un nanoscopio. Por fortuna Brasil tiene muchos nanoscopios para investigar. Entonces los artistas, que hoy en día pues están en las áreas mucho más de la ciencia y la tecnología, pues se ocupan de investigar esos mundos posibles que ocurren a escala nano. La escala nano es mucho más abajo que la escala micro, mucho más pequeña. De hecho, yo he visto acá en Brasil, en Sao Paulo, en FAI 2014, por ejemplo, vi unas exposiciones de nanoarte que me llamaron profundamente la atención de por qué se estaban pensando ya esos temas y que obviamente ubicaron a Brasil como un lugar de frontera en el campo de las artes, que trascendía un poco el nivel de representación o el nivel de otras condiciones de las artes visuales que han sido un poco más estables. Entonces, con este cuadro, pues yo también quería significar una nueva relación acerca de los no humanos, una noción expuesta por Bruno Latour, donde los no humanos hoy en día tienen voz y voto en el Congreso de Naciones Unidas. Los no humanos tienen una valoración importante frente al conjunto de la vida. El plancton del mar, el oxígeno, los árboles, todo eso constituye el conjunto de los no humanos. Las cianobacterias, la importancia que tienen las cianobacterias en producir el oxígeno que todos respiramos. Una cosa importantísima para seguir ahondando. Entonces ese cuadro pues coloca una serie de fases en las cuales es importante indagar en los temas del poshumanismo, el transhumanismo y obviamente pensar lo que ocurre en el futuro, que ya es muy próximo, es ya mañana, acerca de las ciencias poshumanas. ¿Cuáles van a ser las ciencias poshumanas? ¿Cuáles van a ser las artes digitales poshumanas en el sentido de explorar nuevos campos de relación hacia los temas científicos? Esta es una obra de un artista colombiano, Juan Castro, trabaja la noción bioelectrónica y pertenece al grupo Heliotrópica. Él lo que hizo fue representar unas cianobacterias en una galería de arte con el fin de mostrar una interacción muy importante entre el espectador, la fotosíntesis, lo que ocurre a nivel fotosintético entre la luz, nuestros organismos, como dice Lynn Margulis, somos una bolsa de bacterias, bien conformadas, con ojos bonitos, con cabello, etc., pero somos en sí una bolsa de bacterias. Incluso la relación nano existe entre nosotros, no está fuera. La relación nano, antes que existieran los computadores y los celulares y todos los dispositivos, está entre nosotros. Una explicación muy sencilla de esa relación nano-cognitiva es la relación neuronas-células. El hecho de pensar creativamente significa que hay una relación nano entre la comunicación que establecen las neuronas y las células. Pues en esta obra, él lo que hace es representar artísticamente y creativamente una serie de nuevas relaciones a partir de algo que no vemos, como son las cianobacterias. Las cianobacterias están en los mares, están en los ríos, están en los focos de agua y es muy importante seguirlas preservando para que nos sigan proveyendo el oxígeno, así como los árboles y otras especies del contexto biológico natural. El otro punto que me gustaría destacar en la conferencia es acerca de los procesos creativos vistos desde la termodinámica no lineal. La termodinámica no lineal se encarga de mirar los procesos de emergencia, los procesos de autoorganización, los procesos esporádicos. Entonces, la termodinámica no lineal es una ciencia que trascendió después de que se hiciera la segunda ley de la termodinámica hacia 1880 más o menos, y que fue publicada con el fin de mostrar cuáles eran los niveles de entropía que sucedían incluso en los sistemas. Hoy en día todo sufre de entropía, la economía sufre de entropía, se colapsan los sistemas económicos y llegan a un punto donde no avanzan. Eso significa llegar a un nivel de entropía.
Un nivel de entropía donde uno realmente ve asuntos negativos que es necesario revaluar. La termodinámica no lineal, por el contrario, se encarga de construir una serie de procesos, de pensar, por ejemplo, sistemas alejados del equilibrio. Son los sistemas espontáneos, los sistemas sociales, en la calle, el tráfico, la gente, el planeta entero tiene una cantidad de procesos en sistemas alejados del equilibrio. Todo lo tendemos a equilibrar. Las políticas públicas son el primer ejemplo del equilibrio, es decir, de la estabilización, de la capacidad de mantener absolutamente quieto. Lo que está por fuera del equilibrio es muy interesante. Entonces, las artes digitales estarían por fuera del equilibrio. El uso de dispositivos de realidad virtual o de interfaces de interacción, cuando va la gente a los museos, a los sitios expositivos, pues tiene una situación de no equilibrio, y la obra seguramente tiene otras relaciones a partir de la interactividad. Luego está el mundo microscópico. Digamos que el mundo microscópico hoy en día cobra bastante vigencia en la relación de lo que ocurre abajo. Mirando la exposición de Alameda que hace Gilberto, yo pensaba en esa relación microscópica, la relación microscópica justamente de las raíces y los sustratos de tierra para que las naranjas estén como estén en su fruto, las hojas estén verdes. Eso obedece justamente a que hay un mundo microscópico trabajando para que el mundo macroscópico sea percibido. Eso correspondería, por ejemplo, desde la ciencia, a un análisis termodinámico no lineal. Entonces, vemos, por ejemplo, que en grande lo que está en la franja de los mundos posibles es que gracias a que hay muchas creaciones, sería inagotable todo el recurso de este seminario para nombrar todos los artistas que aquí y en otras partes del mundo están trabajando con las artes digitales. No quise mencionar a ninguno para no darle ninguna preferencia, pero encontré que hay un inventario de unos 100.000 artistas en el planeta que están trabajando con mucha preocupación en los mundos microscópicos. ¿Qué ocurre? ¿Qué procesos se están dando a nivel micro? Para que tengamos una cuestión diferente en torno a la vida. Y vuelvo a retomar la noción de la flecha del tiempo. La flecha del tiempo que plantea Ilya Pigoyin es acerca de la irreversibilidad. Por ejemplo, un fenómeno mundial que estamos viviendo ahorita es el antropoceno, el calentamiento global. No vamos a volver a tener nunca el clima que teníamos antes desde una biosfera avanzada, como lo decía Jared de Rosner. Lo que tenemos hoy en día es una tecnosfera avanzada, distinta. Somos parte de esa tecnosfera avanzada. ¿Cómo hacer para que todos los inventos que tenemos hoy en día desarrollados a nivel maquinaria